prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé. E andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Você pode dizer um amém? Meus queridos, preste atenção nisso. Estava lendo essa mensagem para trazer na Santa Ceia hoje. Uma mensagem que todos conhecem, um trecho que todos já leram, já foram ministrados, ou aqui na Arevec, Vilar dos Teles, em qualquer outro lugar, por esse texto. Mas algo me chamou a atenção nesse texto, eu quero muito a sua compreensão, prometo que eu não vou demorar. Nós estamos falando de Pedro e João, e aqui nesse momento eles estão sendo usados por Deus de uma forma extraordinária. Eles estão liberando uma cura sobre a vida de alguém. Alguém que está há bastante tempo debaixo dessa enfermidade, alguém que não consegue andar, alguém que não consegue se locomover da forma normal do ser humano, né? E agora eles estão indo para a casa do Senhor, eles estão indo buscar a Deus, eles estão indo orar, estão indo para um culto. De repente esse homem vem até eles com uma necessidade. Pedro e João, motivados pelo Espírito Santo de Deus, cheios da graça de Deus, liberam uma palavra sobre a vida desse homem, levanta e anda, e você vê que o milagre, ele acontece. E aí, quando eu paro para analisar esse milagre, ele não é um milagre banal. Com todo o texto da palavra de Deus que nós lemos, eu fui ensinado pela minha casa, pelo meu pai principalmente, a abranger tudo aquilo que está acontecendo no texto. Não só a escrita que aqui está, mas todo o cenário ao qual essa escrita ela está descrito, está implícito aqui. Todas as vezes que nós analisamos, aconteceu algo na sua vida hoje. Você foi na rua, você encontrou alguém, você falou com alguém, você foi no mercado comprar alguma coisa. Você não estava sozinho, sabe, naquele momento. Você não estava, ou estava com aquela pessoa sozinha naquele plano. Não, tinha outras coisas acontecendo ao redor. Nós estamos aqui hoje. Você está participando da Santa Ceia, você está ouvindo a palavra, mas tem outras coisas acontecendo ao redor. Tem um pessoal da mídia trabalhando, tem um pessoal das crianças trabalhando, tem os obreiros trabalhando. Nós estamos inseridos no 5º andar, está acontecendo alguma coisa no 4º, no 3º, no 2º, no 1º. O Shopping Rio Villa ele está inserido no centro de Vilar dos Teles, mas ao redor está acontecendo muita coisa. Então, todas as vezes que eu leio um texto na palavra de Deus, meu pai sempre me ensinou isso. Analise tudo o que está acontecendo ao redor. Analise o antes, analise o depois. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela fala conosco de uma forma muito pungente. E se você não se apegar aos detalhes, muitas das vezes a manifestação do poder de Deus através das Escrituras, ela não é completa sobre a sua vida. Porque você está apegado somente à gramática, somente àquilo que está escrito ali. Eu tenho 3 personagens aqui que nós lemos sobre eles. Nós temos Pedro, nós temos João, e nós temos também agora esse homem, esse paralítico, que ele está à porta formosa, esse varão, que desde o ventre da sua mãe era coxo. Nós temos também um outro personagem, foi dito aqui, a mãe desse coxo. Não tem muita informação sobre ela, mas ela está inserida nesse lugar. Temos também, podemos dizer que é um personagem, mas trazendo para um lado de uma instituição, tem uma igreja, tem uma sinagoga, onde eles estão indo adorar. Então, muita coisa está acontecendo e eu quero descrever isso aqui para você rapidinho. Pastor, qual seria o tema dessa mensagem? Talvez o crescimento no reino de Deus é medido pelo quanto Cristo tem em nós. Talvez quanto mais eu tenho de Cristo, mais o reino de Deus avança. Pode ser. Falei para os meninos criarem um tema ali, eles estão criando ali na mídia. Mas essa frase, eu queria que você guardasse essa frase. O crescimento no reino de Deus é medido pelo quanto de Cristo tem em nós. E aí eu começo essa mensagem pedindo para você analisar e não me responder. Quanto de Cristo tem em você? Quanto de Cristo tem na sua vida? Quanto de Cristo tem na tua existência? Eu não estou falando só do conhecimento, porque conhecimento tem muita gente que não serve a Deus e tem. Eu não estou falando do conhecimento que você tem a partir do momento em que você lê. Porque existem 2 formas de conhecimento bíblico. É aquela que você lê e adquire o conhecimento pela história que está contada, e o conhecimento através das manifestações do poder de Deus. Você vai ver que Jó, ele, depois que passa por toda a sua fase ruim, ele vai dizer assim, eu te conhecia de ouvir falar. Ou seja, ele ouvia as histórias, ele ouvia aquilo que ele podia fazer, ele lia aquilo que ele já tinha feito,
Agora ele está dizendo, agora os meus olhos te veem. É um novo conhecimento. É um conhecimento através de experiências, é um conhecimento através da manifestação daquilo que Deus fez, daquilo que Deus operou. Então eu quero que você fique com isso na sua cabeça. Quanto de Deus tem em você? Porque todas as vezes que nós temos uma porção do Espírito Santo de Deus, essa porção, ela não é somente interna, ela tem que ser ela tem que ir para o lado externo. Ela tem que ser demonstrada. E ela é demonstrada a partir de muitas coisas que Deus pode operar através de nós. Milagres, como nós lemos aqui em Atos capítulo 3. Mas também as manifestações do Espírito Santo de Deus, os frutos do Espírito. Através da forma como nós falamos, através da forma como nós lidamos com algumas coisas, através do nosso viver, do nosso falar, do nosso posicionar. Porque quando você vai analisar como Cristo era, ele não era só um Deus que operava milagres, o cego enxerga, o surdo ouve, o paralítico anda, não. Ele era um Deus que as suas palavras manifestavam a glória de Deus e manifestavam em coração de pessoas. Quando você vai ver aquela mulher que é levada até Jesus para ser apedrejada porque ela foi pega em adultério, você vai ver um Cristo que está escrevendo no chão e ali ele é indagado. Olha, pela lei de Moisés, nós devemos matá-la, apedrejada, porque ela foi pega em adultério. Jesus não vai usar as escrituras, Jesus não vai falar em línguas, Jesus não vai levantar e vai dizer assim diz o Senhor. Jesus simplesmente vai olhar para eles e vai dizer, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Você vê que não é uma frase que estava escrito em algum lugar que ele leu. Era o próprio Jesus falando. E aí a Bíblia vai nos dar um dado muito importante. Condenados pela sua própria consciência, eles jogam a pedra no chão e vão embora. Ou seja, ele não estava lendo algo da estrutura, ele simplesmente estava falando. O que Jesus está querendo nos ensinar ali é que quando nós temos o poder de Deus, aquilo que nós falamos faz com que outras pessoas venham pensar, venham tentar entender, venham se posicionar. Então, a medida que Cristo está em nós é a medida de quem eu sou nele e o quanto eu sou usado por ele. Aprenda, crente, nem todo mundo vai ser usado com dom de cura. Nem todo mundo vai ser usado com dom de interpretação de sonhos, com dom de visão. Mas Billy Graham vai dizer algo que me chama a atenção. A Bíblia que o mundo precisa ler somos nós. O que Billy Graham está dizendo? Tem gente que vai ver Cristo através das nossas atitudes. E as minhas atitudes em obediência à palavra de Deus e em caráter aquilo que Ele quer que eu manifeste, vai externar o quanto dele eu tenho na minha vida, na minha existência. Ele vai dizer... Se alguém te der um tapa, vira outra face. Ele vai falar, se pedir para caminhar uma milha, caminhe mais duas. Deus está falando algo sobre a paciência, sobre a temperança. Está falando algo sobre empatia, sobre amor, sobre caridade. E quanto mais eu tenho esses frutos do Espírito, mais eu sou cheio dele. Não é no falar bem, não é no cantar bem, não é no tocar bem, não é ser usado por ele. Aprenda uma coisa e grave isso no seu coração. Eu posso ser usado de forma extraordinária e sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus e mesmo assim morar no inferno. Eu posso falar em línguas e morar no inferno. Eu posso pregar e arrebatar 1 milhão de pessoas e eu morar no inferno. Eu posso ser usado por sonhos, eu posso dizer para um cego, enxergue agora, ele enxergar. Para um surdo, ouça e ele ouvir. E mesmo assim, quando Jesus voltar, ele olhar para mim e vai falar, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Porque ser usado por Deus e manifestar o que Ele é, são duas coisas totalmente diferentes. São duas coisas totalmente aleatórias. Quando nós olhamos para os discípulos, cada um tem uma singularidade, cada um tem uma capacidade. Quem é Pedro? Pedro é extraordinário. Pedro prega, Pedro fala. E milhões de pessoas aceitam a Jesus. João já é mais silencioso, mas é aquele que Jesus vai lá em Apocalipse levar aos céus. Tiago é aquele que a Bíblia vai dizer que morreu a fio de espada, pregando a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo? Um dos mais magníficos que tem. O genocida de cristãos agora se torna o maior missionário da Bíblia. E tão cheio de Deus que ele vai dizer, quer ver Deus, olha para mim. Tão cheio de Deus que ele escreveu quase 40% do Novo Testamento. E nunca andou com Jesus, nunca esteve com ele, mas o recebeu e foi cheio do Espírito Santo. Então você vai ver que cada um está sendo usado de uma forma diferente. Porque cada um tem uma particularidade, cada um Deus manifestou algo na vida deles. E o entendimento que nós temos sobre os discípulos
é que cada vez mais que eles se lançavam, cada vez mais que eles se davam, mais eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Uma marca que me mostra que Pedro foi cheio do Espírito Santo de Deus é que a Bíblia vai dizer que Pedro erra, e ele erra feio. Porque Pedro não é só um dos discípulos, Pedro é um dos mais íntimos. É um dos 3 que Jesus fala, entra comigo. É um dos 3 que Jesus fala, o que Jesus diz, vem comigo. É um dos 3 que Jesus senta e tem uma conversa com eles de forma um pouco mais particular. Esse Pedro, além de ser íntimo de Jesus, é ele que Jesus vai falar para ele, tu vai me trair. Ele foi avisado. Jesus falou com ele, não deixou ele no campo da surpresa. Você vai me trair antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. Jamais, Jesus, não vou fazer isso. E esse Pedro, ele trai, ele nega, desculpa. Mesmo tendo sido avisado, ele nega. E agora esse Pedro não consegue enxergar, talvez, o perdão, a redenção, ele volta a pescar. Jesus aparece até ele e diz, volta, meu filho. Um erro teu não significa o final da tua história. Volta. E aí esse Pedro agora ele volta. Talvez debaixo de algumas palavras, talvez debaixo de algumas falas, talvez debaixo de uma vergonha, mas agora ele volta. E aí ele vê esse Jesus ressuscitado, e ele vê e recebe um chamado, ou uma direção desse Jesus, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E aí a gente tem mania de falar que Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem, toma a vida deles, e agora um deles é Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, e aí Deus começa a manifestar, não. Você precisa entender que Pedro só recebeu o Espírito Santo de Deus porque antes ele obedeceu. Você precisa entender que Pedro só obedeceu porque antes a graça chegou até ele e trouxe redenção para a sua vida, e ele aceitou a graça. Mesmo em meio ao seu erro, em meio à sua falha, ele aceitou a graça, ele voltou. E aí, tendo voltado, agora ele obedeceu, e obedece debaixo de medo. Porque eles viram o que aconteceu com Jesus, eles viram a forma que Jesus morreu. E agora eles poderiam fugir, poderiam se esconder, mas o chamado de Cristo não foi para eles correrem, não foi para eles se esconderem, foi para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos. Mesmo debaixo do medo, mesmo debaixo da aflição, porque agora Jesus não estava mais com eles. Agora Jesus voltou aos céus, e agora eles têm que se virar sozinhos. Só que a palavra do mestre foi o seguinte, vocês serão revestidos. Eu vou, mas vou deixar alguém com vocês não vão mais tocar nele. Vocês não vão mais vê-lo aos olhos carnais, mas ele sempre estará ao lado de vocês. Estarei convosco até a consumação dos séculos. E agora esse Pedro recebe a graça, esse Pedro é perdoado, esse Pedro obedece, e aí o Espírito Santo, ele desce. Então você observa que à medida que Deus acrescenta na tua vida, é à medida que você deixa ele acrescentar. À medida que o Espírito Santo de Deus se manifesta na tua vida, é à medida que você diz para ele, entra, faz o que você quer, e eu entrego o domínio de tudo nas tuas mãos. Pedro não opera um milagre em Atos capítulo 3 porque ele andou com Jesus. Pedro não opera um milagre em Atos capítulo 3 porque ele está motivado por a emoção. Não. Pedro, ele realiza um milagre em Atos capítulo 3, porque agora ele está cheio do Espírito Santo de Deus. E não é porque o Espírito Santo só desceu, é porque ele obedeceu, ele entendeu, e ele disse, faz através de mim. É o mesmo Pedro que recebeu uma palavra de Cristo quando ele disse, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Eu vejo um Pedro em Atos capítulo 3, que ele está anulando a sua humanidade e deixando o controle nas mãos de Deus. Todas as vezes, crentes, que nós anulamos quem nós somos e entendemos que por Ele e para Ele são todas as coisas, há um crescimento dele sobre a nossa vida. E esse crescimento, ou a forma que Ele se manifesta sobre a nossa existência, também é vista, também é externada, e ela é sentida. Deixa eu te perguntar uma coisa, e fica para você, é um culto de Santa Ceia, então é uma palavra mais incisiva, mais direta. Quando você entra nos ambientes, esse ambiente muda? Pastor, como assim? Porque você está levando a graça de Deus. Você é um portador da presença de Deus. Na tua casa, como é que é o ambiente da tua casa? Porque por mais que alguns teus não são cristãos, talvez filho, talvez o marido, talvez a esposa,
você está levando algo muito maior do que aquilo que eles trazem. Você está levando o poder do Espírito Santo de Deus. Você está levando a paz do Redentor. Você está levando a graça da eternidade sobre a sua vida. Quando você para analisar a sua existência, quanto tempo você tem de crente? 1 mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Quando você se compara ao passado, quem é você hoje? Porque a gente tem mania de analisar assim: não, no passado eu bebia, hoje eu não bebo mais. No passado eu fumava, hoje eu não fumo mais. No passado eu traía, hoje eu não traio mais. Ok, mas no passado tu também era nervoso, e agora? Tu não é mais? No passado também tu falava muita besteira, e agora tu não fala mais? No passado também tu entrava muito encrenca, e agora tu não entra mais? No passado tu mentia, e agora tu não mente mais? No passado tu não amava, e agora? Tá amando? No passado você não conseguia cuidar dos teus filhos, mas e agora? Tá cuidando? Sabe, no passado, aquilo que aconteceu quando você era crente, quando você era pequeno, quando você era na sua infância, mexeu contigo. E agora? Você já foi liberto pelo poder do Espírito Santo de Deus no teu futuro? Porque Cristo, ele não veio sobre a tua vida só para te fazer parar de beber, crente. Cristo não veio sobre a tua vida só para fazer você parar de fumar, para fazer você parar de trair. Na realidade, escute isso: a bebida, ela causa danos ao corpo humano. Então você não precisa ser crente para parar de beber. O cigarro te leva ao câncer. Eu conheço gente que não é cristão e parou de fumar. Trair ou cometer adultério não tem nada a ver com cristianismo não, irmão. Tem a ver com caráter. Eu conheço crente que já traiu. E conheço gente que não é crente e está casada até hoje fiel. Então, às vezes, a gente olha para essas questões e fala assim: olha como é que Deus me mudou. Olha como é que Deus me ajudou. Sim, Ele te ajudou. Mas eu conheço gente que não serve a Deus e também conseguiu parar. Ou por conta da saúde, ou porque deu problema no casamento, ou porque entendeu que estava errado. Cristo não veio para te fazer somente parar de pecar. Ele veio para mudar tudo em você. Tudo, 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 tudo. Ele veio para manifestar em você o caráter dele. Olha Cristo, Deus e o Espírito Santo conversando na eternidade. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem como nós somos. Deus não te criou, escute isso, para ficar sujeito àquilo que a tua humanidade tem a oferecer. Deus te criou para você entender que se o controle da tua vida estiver nas mãos dele, o que ele vai fazer em você e através de você, olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem chegou ao coração do homem. Posso liberar uma palavra sobre a sua vida? Se você entender que todo o teu ser, toda a tua mente, todo o teu corpo, o controle tem que estar nas mãos dele, as coisas vão melhorar. Você vai ter autoridade para profetizar e vai acontecer. Você vai ter autoridade para curar e pessoas serão curadas. Você vai ter autoridade para liberar palavras e pessoas alcançarão essa palavra. O evangelho que nós estamos lendo é o mesmo evangelho de hoje. O poder que é manifestado sobre a vida de Pedro, de João, de Tiago, de Paulo, também é o mesmo poder manifestado sobre a tua vida. E por que nós não vemos mais? Por que nós não oramos e pessoas são curadas de câncer? Por que nós não oramos e pessoas levantam de suas camas? Por que nós não oramos e aquilo que Deus falou que nós faríamos acontece? Eu digo para você, não é a falta de fé e nem porque ela diminuiu, é porque nós nos contentamos com uma porção pequena daquilo que Deus pode fazer. Ele já te tirou da bebida, então tá bom. Ele já te tirou do adultério, então tá bom. Sabe, ele já te deu paz, então tá bom. Parece que nós vivemos um evangelho cultizado, que é simplesmente uma porção da graça. Pastor, mas eu já estou vivendo debaixo da misericórdia. Mas você está vivendo, o ímpio está vivendo, o macumbeiro está vivendo, o homossexual está vivendo. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Mas eu vim aqui te lembrar que tem coisas além da misericórdia. Tem uma graça além da misericórdia. Tem uma manifestação além da misericórdia. É aquilo que Pedro e João estão vivendo. Eles estão indo para a igreja, eles não estão falando em línguas, eles não estão indo para uma vigília, eles não estão voltando de jejum, eles estão simplesmente indo para a casa do Senhor. E quando a necessidade aparece, eles, cheios do Espírito Santo de Deus, liberam uma palavra, e aquilo que eles liberaram teve que acontecer. Aquilo que eles liberaram teve que se cumprir.
Sabe qual é o nosso maior problema hoje, pastor Toninho? É que a gente fica assim, ó. Vou esperar Deus falar. Vou esperar Deus manifestar. Irmãos, você precisa analisar a palavra de Deus. Tem gente que ainda não foi para um outro nível porque está esperando Deus falar coisas que nunca vai falar. Tem gente que ainda não foi para uma nova realidade porque está esperando Deus manifestar coisas que nunca vão manifestar. Pastor Toninho falou aqui, eu nunca vi um anjo, mas sinto a presença dele. Isso é magnífico. Tem gente que está esperando um anjo descer, e eu acredito, irmão, que o anjo desce. Porque é um modelo sobrenatural. Desceu na época de Daniel, desceu em tantas vezes. Desceu para Maria, pode descer para a tua vida? Pode. Eu acredito que Deus, ele pode descer, sabe? Tem hora que ele não quer mandar anjo nenhum, ele fala, eu vou dar um pulinho lá em Vilar dos Teles. Acabou, irmão, ele é Deus, ele faz o que ele quer. Mas só que tem coisas que já estão sobre a tua vida e que Deus não vai te lembrar. Você vai ter que entender, ele não vai mandar anjo, ele não vai, sabe? Poxa, pastor, mas Elias, quando estava lá em depressão, querendo morrer, ele mandou. Mas olha o limite que Elias chegou. Mas o mesmo Elias que entrou em depressão e Deus mandou um anjo, foi o mesmo Elias cheio de autoridade. Na terra disse, não vai chover. E não vai. Eu gosto desse Elias, porque esse Elias, ele não consultou, ele não orou, ele não fez nada. Olha a marra do homem cheio de Deus. Sobre a minha palavra, não chove. Nessa palavra bateu no céu, Deus falou, Elias, libera. E muitas das vezes, escute isso, eu trago essa palavra aqui para você entender e acabar com o misticismo que nós temos. Porque nós crentes estamos vivendo um tempo místico, sabe? Um dia uma pessoa chegou para mim, falou, pastor, Deus me deu uma revelação. Tá bom, meu irmão, deu. Está chegando um tempo de luta, mais um. Estou nisso aí desde o ventre. Não é novidade. Não, pastor, mas essa luta, Deus está dizendo que vem um tsunami. Falei, o mesmo Deus que libera o tsunami, libera a boia. Primeiro tsunami na terra, Deus botou o Noé dentro da arca. Falei, vamos embora. Não, pastor, mas Deus mandou tu se preparar. Eu falei, minha filha, eu já estou preparado. Minha vida está na direção de Deus, eu jejuo, eu oro. Eu não preciso que a luta chegue para me buscar. Eu já faço isso. E não tem nada a ver com a luta, tem a ver com a vida cristã. A gente tem mania de ler Bíblia, de orar, de jejuar quando a guerra chega, irmãos. E a gente fala, agora a gente vai ser intenso, mas a gente não tem que fazer isso na vida normal. Com guerra ou sem guerra. Ler Bíblia tem que se ler. Orar tem que se orar. Jejuar tem que se jejuar. E parece que esses são artifícios da guerra, né? Não, agora que a guerra chegou, eu vou jejuar. Agora que a guerra chegou, palavra no diabo. Agora que a guerra chegou, de madrugada, irmãos, isso não são armas de guerra, não. Isso são estruturas da vida cristã. Isso são coisas que nós já temos que fazer. Mas parece que a gente é tão místico. Escute isso, que eu vou ser bem sincero para você. Que quando a gente está na guerra, a irmã da oração, ore por mim. Pastor, ore por mim, a gente vai orar. Mas quem disse que Deus vai responder a oração do pastor? Quem disse que Deus vai responder a oração da líder da intercessão? Quem disse? Se a minha oração é igual à sua. Sabe, não tem um Espírito Santo nível 3 que leva a minha oração, não, irmão. A Bíblia vai dizer que quem leva as nossas orações é o quê? O Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. O mesmo Deus que passa lá na Vila da Penha, passa aqui em Vilar dos Teles. É o mesmo Espírito Santo. Ele passa, sabe, arrecadando todo mundo, pega as orações de todo mundo e leva. Não vou pedir mais oração ao pastor, porque ele tem mais autoridade. Não vou pedir oração para a irmã da intercessão, que ela tem mais autoridade. Irmãos, pelo amor de Deus. Você pode perguntar às minhas irmãs da intercessão. Eu sou o que menos perturba elas. Elas me perguntam, pastor, só quer que a gente ore pelo quê? Pela minha casa, ora pela família, tem que orar mesmo. Pergunta para elas qual foi o dia que eu falei, estou vivendo essa guerra aqui, ore por mim. Não, e não é porque eu não preciso das orações, mas é porque eu entendi o que está sobre a minha vida, irmãos. Eu entendi o que me chamou e o que me levantou. E não é que eu não preciso da ajuda de ninguém, mas eu já entendi que o meu posicionamento é que atrai a janela dos céus abertas sobre a minha vida.
meu posicionamento, de obedecer, de buscar, de estar. É o que traz a graça de Deus, trazendo proteção, trazendo amparo, trazendo cuidado e manifestando a vontade dele sobre a minha vida. Essa é a verdade. É o que Pedro está vivendo. Pedro está cheio de Deus, ele obedeceu, ele foi perdoado, ele aceitou o perdão. E agora ele está indo para a igreja, ele está vendo alguém que está pedindo esmola para ele está dizendo, nós não temos prata, e realmente não temos. Nós não temos ouro, também não temos. Mas o que nós temos? Nós estamos cheios. Nós andamos com ele, fomos perdoados por eles. Obedecemos a ele, fomos cheios dele. Levanta e anda. E o que aconteceu depois disso? Ele não fez um vídeo na internet. Ele não levantou uma igreja e colocou a cama do paralítico no altar. Isso dá gente, hein? Vamos embora, vamos para a igreja. Vamos para a casa do Senhor. Porque Pedro e João entenderam. Nós não precisamos de seguidores, mas eles precisam seguir a Jesus. Porque quem transforma a vida do homem é Jesus, não é o pastor, não é o diácono, não é a irmã do círculo de oração. Quem transforma a vida do homem, posiciona do jeito que quer, é o poderoso Espírito Santo de Deus, que vai falar coisas aos nossos ouvidos que nenhum pastor pode falar, que ninguém da intercessão pode falar, que nenhuma missionária pode falar. O que nós homens conhecemos simplesmente é aquilo que nós podemos ver, e pela misericórdia aquilo que Deus nos mostrar. Mas o que Ele conhece, teu passado, teu presente, teu futuro, teu amanhã, o que está na tua mente, o que está no teu coração, antes de tu falar, Ele já conhece o que tu vai falar. Então olha o que Pedro e João estão dizendo: vamos para a igreja. E aí nós lemos aqui, eles entram adorando a Deus. Porque o significado de Deus te usar é para que o nome dele seja glorificado. E era um que estava doente, agora é um que está adorando e louvando. Qual é o futuro desse rapaz? Não sei, um diácono, um obreiro, um levita? Não sei. Eu só sei que alguém que estava cheio gerou uma possibilidade em alguém que estava vazio. Mas agora cheio do poder do Espírito Santo de Deus, ele vai viver coisas que a terra disse que ele não viveria. O crescimento do reino é medido por quanto de Cristo tem em nós. Eu volto a te perguntar, quanto de Cristo tem em você? Quanto de Cristo tem sobre a sua vida? Sabe qual é o nosso maior problema, irmãos? Eu já estou terminando. É que a gente acha que tempo de igreja vai nos dar experiência com Deus. Eu conheço gente que já tem muito tempo de igreja, mas a experiência dos outros. Eu conheço gente que está há muito tempo na igreja e ainda não leu a Bíblia toda. Como é que eu sirvo o que eu não conheço? Emoção. Ou não ter outra opção. Eu conheço gente que está há muito tempo na igreja, mas pergunta quanto que ele ora. Pergunta quanto que ele jejua. É por isso que tem que ficar pedindo ajuda aos outros. E eu não estou falando que você não deve pedir. Mas tem gente que pede porque não tem força. E não tem força porque não busca. E não tem força porque não ora. E não tem força porque não quer. A pior oração que a gente faz, que eu acho que o Espírito Santo ele olha do céu e fala assim: rapaz, Senhor, me dá força para orar. Você já não está orando? Outra oração inócua que a gente faz: Senhor, me dá força para ler a Bíblia. Fala sério, irmão. Deus nunca vai te dar força para ler a Bíblia. Deus nunca vai te dar força para você abrir a Bíblia. Você pede força a Deus para comer? Senhor, me dá uma força para esse rodízio. Senhor, me dá força para respirar. Você só respira. Você não pede a Deus. Senhor, me dá força para tomar banho. Você pede a força para trabalhar, porque tem gente que não gosta. Deus me dá força. A realidade é que eu sempre digo que a presença de Cristo, a palavra dele e a igreja é igual ao ar que eu respiro. Eu respiro bem e mal. Eu respiro com dinheiro ou sem dinheiro. Eu respiro triste ou alegre. Eu respiro na guerra ou na paz. E a presença de Deus? Eu busco quando estou bem ou quando estou mal.
Eu busco quando estou alegre ou quando estou triste. Eu busco quando estou com dinheiro ou quando estou sem dinheiro. Eu busco quando estou doente ou quando eu estou sarado. Eu busco na guerra, eu busco na paz. Não tem nada a ver com aquilo que ele faz. Tem a ver com aquilo que ele é sobre a minha vida. E eu canso de repetir para você. Ele fazendo ou não fazendo, ele continua sendo nosso Deus. Então eu não posso ser um varão cheio de Deus depois que Deus manifesta algo na minha vida. Eu sou um varão cheio de Deus até no vale. Eu sou um varão cheio de Deus até no mais profundo dos abismos. Não tem a ver com o lugar. Não tem a ver com a dimensão. Tem a ver com o quanto dele tem em mim. Eu volto a te perguntar. Quanto de Cristo tem em você? Porque existem coisas na tua realidade que já poderiam ter sido mudadas. Eu não estou falando de todos os tempos de aflições. Tem coisas que é Deus parar e ver de o livramento que eu vou te dar. Mas tem coisas que são o nosso posicionamento. Moisés, para de orar. Diga ao povo que marche toca. Davi, Senhor, eu posso lutar? Não. É um gigante? Não tem aliança. Eu tenho. Eu vou lutar. E eu abro um parênteses para você aqui. Tem gente que ainda não alcançou a vitória. Ainda não alcançou a plenitude daquilo que Deus quer por conta do medo. Medo de ser usado. Medo de ser ousado. Sabe, eu falo isso para você porque eu já passei muito por isso. Uma vez eu fui num velório, e aí, no meio desse velório, uma criança, devia ter 10, 9 anos, mais ou menos, 8, não sei. Porque essas crianças hoje em dia de 6 anos parece que tem 15, né? Então, mas era essa idade por aí. Essa criança chegou em mim e me chamou. Eu tinha acabado de fazer o culto fúnebre. Deixei aqueles 20 minutos para as pessoas se despedirem, pastor Leonardo. E me retirei, fiquei lá atrás. E aí essa criança vem em mim, puxa minha camisa e fala: você não pode orar para ele ressuscitar, não? Aí eu olho para ela e fico em silêncio. Porque eu não tenho o que responder. Porque na hora eu falei, Deus me dá poder para ressuscitar. Mas se não ressuscitar, vai ficar mal, hein? E aí eu fui frouxo. Covarde. Porque ao analisar, eu analisei a situação e não a eternidade. E aquilo me remoeu, irmãos. Pensa num crente que foi para casa indignado, calado, chateado. Minha esposa, você está triste, né? Porque o rapaz morreu. Tô, mas não é só por causa disso, não. Aí eu contei para ela. Aí Michele é mais crente que eu, né? Aí Michele olhou para mim e falou: e não sei se os homens são assim, mas quando elas não falam nada é a pior coisa. É melhor ficar falando. Que eu entro em modo avião já. Brincadeira, não conta isso pra ela não, tá? Mas ela não falou nada, ela só olhou pra minha cara e eu entrei numa guerra comigo mesmo. Rapaz, mas e se não ressuscita? E se não, sabe, não levanta? E aí, qual a ideia? Todo mundo vai falar, pastor, coisa de homem, não tinha nada a ver com Deus. Tá brincando com o poder de Deus. E aí? Mas se também eu entrei numa crise comigo mesmo, pastor Turim, e se fosse a vontade de Deus não ressuscitar também? Aí eu fui orar, aí o Espírito Santo falou para mim: você não me pergunta mais as coisas. Você já está fazendo há tanto tempo, já está realizando há tanto tempo, que você esqueceu de que tal comam, tal bebam, façam tudo diante da vontade de Deus. Se você me perguntasse, meu filho, eu tiraria o medo do teu coração e te diria: faça ou não faça. E se fosse para não fazer, você não estaria com o teu coração, sabe, atribulado. Porque você teria a minha voz dizendo: não faça. Mas se fosse para fazer, você teria autoridade, porque eu falei contigo. Pastor, o que você faz agora? Todo velório que eu vou, eu oro antes e falo: Deus, é para liberar uma palavra? Eu vou, irmãos. Em Cristo eu digo a verdade e não minto. Todo velório que eu vou agora, eu oro a Deus e falo: é para liberar uma palavra sobre a vida do corpo do morto? Libero caladinho ou grito? Até agora Deus não falou para mim. Até todos os que eu fui agora, Deus não falou nada não. Mas o dia que Ele falar, e se você tiver, você vai ver o pastor gritar. Porque um dia Pedro preso, falaram para ele: não pregue mais a palavra de Deus que a gente vai te matar. Pedro volta para a praça, começa a pregar novamente e diz para aqueles que pegaram ele: vale mais agradar a Deus do que agradar aos homens.
vale bem melhor ficar bem na fita com Deus do que os homens criticarem ou os homens falarem. Quando você entende sobre o crescimento de Deus sobre a tua vida, você precisa entender que você vai andar na contramão daquilo que a sociedade diz. Você precisa entender que você vai andar na contramão daquilo que a lógica diz. Então o desejo do meu coração nessa noite de Santa Ceia é que Deus cresça cada vez mais em você e tire de você as limitações que a terra está dando, que a sociedade está dando, que o medo está dando, que a aflição está dando. Está na hora de você entender. Os discípulos, pastor, eles foram extraordinários, mas morreram. Por quê? Porque o evangelho não depende de homens, mas o evangelho conta com a minha e com a tua vida. Paulo morreu, Pedro morreu, Tiago morreu, João morreu, mas ainda tem as Marias, ainda tem os Pedros, ainda tem os Antônios, ainda tem as Rafaelas, sabe? Ainda tem os Andersons, ainda tem Sônia, ainda tem André, ainda tem, sabe, Felipe, ainda tem tanta gente para ser usado por Deus. Eles se foram, mas o evangelho continuou. E o evangelho não é aquilo que Deus fazia através da vida deles, mas é aquilo que Deus manifestava da eternidade para a terra. Então deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Hoje é uma noite em que você veio para a Santa Ceia, e na Santa Ceia Deus está te fazendo questão de te lembrar que Ele não te salvou só por te salvar, que Ele não te salvou só para te tirar das mãos de Satanás. Eclesiastes capítulo 3, há um propósito sobre a tua vida, há um propósito sobre a tua história, há um propósito em quem você é, há um propósito em tudo que aconteceu, há um propósito em tudo que acontecerá. Então receba mais do poder do Espírito Santo de Deus. E a palavra é: o medo hoje vai ter que bater em retirada, a dúvida hoje vai ter que sair, a tua humanidade vai ser anulada, e o poder do Espírito Santo de Deus irá te encher. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Diga para quem está do seu lado: seja cheio do Espírito Santo de Deus. Deixa eu te contar algo que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Eu trabalhava num supermercado chamado Walmart, isso em 2012. E eu fui gerente desse supermercado, mas antes comecei como repositor. E aí eu me lembro que nós fomos para ali o Norte Shopping, né? Ali atrás da linha amarela. Hoje não existe mais. Hoje ali é Leroy, Sam's Club, Atacadão lá agora. E aí nós ficamos ali treinando durante 2 semanas. E dali nós fomos para Campinho, que hoje é Guanabara. E aí nós ficamos treinando, depois nós fomos trabalhar lá. E aí eu me lembro que no carnaval a gente trabalhou, né? Porque quem trabalha em mercado sabe que a vida é escrava, né, irmão? Os donos do mercado ainda não entenderam que a princesa já assinou, já liberou a gente. Mas aí a gente trabalhando no carnaval, tudo mais e tal. E aí tinha um rapaz, ele morava lá na Penha. E aí ele era daqueles crentes Caxias, sabe? Que não é crente Caxias, não, desculpa a palavra, falando errado. Mas é crente do antigo, que os crentes mais antigos que andam assim, calça tergal e chinelo. Você conhece alguém assim? Meu pai se amarra em andar assim, meu pai. Sabe? E ele era desses crentes. Então, quando ele ia embora, ele era da manutenção de piso, ou seja, da limpeza. E aí, quando ele ia embora, ele botava lá a calça de tergal dele, o chinelo dele, camisa de congresso sempre, rosa de sarom, fogos do altar, nuvem branca, aqueles congressos. E aí ele andando, e eu ia embora junto com ele, que a gente pegava o 721. Lembra desse, Thiago? 721. Cascadura Vila Cruzeiro, irmão. O ônibus maravilhoso. Amarelo, 3 amigos. E aí a gente vinha. E aí uma vez, o ônibus que a gente pegava, a gente podia pegar também o 952, que era Penha, Praça Seca, passava ali perto, só que o 952 demorava. Um dia normal já demorava. Então, carnaval, então pior ainda. E aí eu me lembro, era uma segunda, uma terça, não lembro, mas era carnaval. E aí eu me lembro que a gente foi andando até o outro lado de Madureira. Quem aqui conhece Madureira sabe. A gente foi andando até o outro lado de Madureira para pegar lá o 721. Lá perto do viaduto. E aí no meio do caminho, tinha lá quase chegando no ponto, tinha um negócio doido acontecendo lá, um monte de gente ao redor assim, gritando e tal e tudo mais. Tá bêbado? Não encosta aqui, não sei o quê. E aí a gente parou e ficou meio assim, rapaz. Pô, a gente ia passar por ali. Será que aquilo ali é confusão? Pode dar tiro, uma garrafada antes de tomar aí, né? Aí ele olhou para mim assim, demônio. Eu olhei para a cara dele assim. Falei, como é que é? Ei, demônio, Deus já falou comigo. Aí, irmão, não adianta. Tu pode ser crente o quanto tempo tu quiser. Mas quando alguém fala do mundo espiritual, a primeira coisa que passa na tua cabeça, sério mesmo?
Porque tu acha que Deus só pode falar contigo. Tu esquece que Deus fala com todo mundo. Tu esquece que o véu do templo se rasgou. Então, às vezes, alguém fala assim, pô, eu vi, tu. Se apertar um pouquinho, solta. Aí eu falei, como é que é? Ele, demônio, Deus falou comigo. Ele falou contigo? Mas falou contigo o quê? No caminho? Mais cedo? Como é que é isso aí? Vamos lá, rapaz. Vamos lá expulsar o demônio. Eu falei, não, cara, calma aí, cara. Você não sabe nem o que é ali, irmão. Carnaval, sabe como é que carnaval é ali, então? Por isso mesmo, carnaval demônio. Eu falei, rapaz, misericórdia, irmão. Aí ele foi. Aí, mano, você não se deixa um guerreiro sozinho, né? Aí eu fui atrás, mano. Mas deixei ele foi andando, eu aqui, ó. De lado. E aí, quando ele chegou, era uma mulher. Uma mulher. E essa mulher se debatia no chão. Aí ele, ela tá bêbada, ela tá bêbada. Aí ele, sai, demônio. E todo mundo olhou assim pra ele, assim. E ele era magrinho, irmão, pequenininho. Sabe, não era aquele cara que chegava, não, magrinho, pequenininho. E ele, é demônio, deixa comigo. Aí todo mundo olhou assim pra ele. Aí olharam pra mim, eu. Tipo assim, mano, tô com ele não, tá? Entendeu? Tô com ele não, isso aí é dele mesmo. Irmão, ele pegou a cabeça da mulher. Eis que te digo. Sai. Eu falei, meu Deus. Fala teu nome. A mulher, teu nome. Eu falei, da Universal, só pode. Sai agora pela autoridade que há no nome de Jesus, eu te liberto. Deus me trouxe aqui e tal. Bum. Daqui a pouco a mulher levantou, meu Deus, o que aconteceu? Ele, demônio. Irmão, voltou para trás, veio comigo. Bora, nego, vamos para casa. Eu. Mas na hora de sair com ele cheio de marra. Fiz nada, irmão, nem orar pelo menino. Falei, garoto novo, só Jesus. Sabe, entramos no ônibus e ele, normal. Eu olhando para ele assim, eu falei, rapaz. E aí, cara? Ele fala, nego. E aí? Ele aí o quê, negão? Falei, parada lá, irmão. Olha, irmão, fala sério. Expulsa o demônio direto. Eu falei assim, isso é normal? Tu anda na rua, Deus te mostra. E ele, esquece, irmão. Expulsei um hoje no trabalho, mais cedo. Falei, que isso? Não soube de nada. E lá na padaria. Quando ele olhou pra mim, eu falei, demônio. Falei, por isso que o pão atrasou, mano. Uma fila esperando o pão. Uma menina cheia de Deus, irmão. E tipo assim, vivendo normal. Porque assim, né? Se tu expulsar um demônio, o que tu vai fazer? Irmão, tu vai fazer disso uma série na Netflix. Tu vai ficar falando disso 10 anos. Deus me usou. Tava eu andando no Automóvel Clube. De repente veio. Aí tu aumenta, né? Era uma legião. Orei, profetizei, botei nos porcos. Os porcos entraram no meio dos carros e morreram. Irmão, o menino... Eu falei, rapaz, não, me fala. Ele, rapaz, Deus me mostra direto. E eu simplesmente vou lá e expulso. Eu falei, rapaz, que autoridade. Aí ele disse algo para mim que eu não vou esquecer. Ele falou, a minha vida está nas mãos de Deus. Eu ando num caminho reto. É impossível a autoridade dele não estar sobre mim. Acabou, irmão. Eu gravei aquilo e aquilo foi uma experiência que Deus me deu. Porque quanto mais você é cheio de Deus, mais autoridade Deus te dá. Quanto mais você é cheio de Deus, mais Deus te usa. Quanto mais você é cheio de Deus, mais capacidade Ele te dá. Mais Ele se manifesta através da tua vida. Eu venho com essa palavra aqui hoje só te lembrar. Seja cheio de Deus. Seja cheio do poder do Espírito Santo de Deus. E ser cheio de Deus é anular-se a si mesmo. É você entender, eu não vivo, mas eu é Cristo que vive em mim. Fecha teus olhos. Entrega o controle na mão dele, vai. Entrega tudo na mão dele. Você está agindo com as tuas próprias escolhas, minha irmã. Está entregando o teu coração a sentimentos humanos que Deus nunca quis para você. Varão, você está entregando o teu coração a pessoas que Deus nunca escolheu para você. Porque você está querendo resolver com as tuas próprias mãos. E Deus está dizendo, quando eu tenho o controle da tua vida, toda a tua história já está descrita. Você não precisa achar, você não precisa procurar. É Deus que te dá. Tem pessoas que estão vivendo coisas hoje que Deus nunca projetou, que Deus nunca imaginou. E Deus está dizendo, coloca o controle nas minhas mãos, me dá tudo.
Me dá teus pensamentos, me dá tuas ambições. Me dá teus sonhos, me dá tuas projeções, me dá tuas qualidades, me dá teus defeitos, coloca tudo na minha mão. Porque uma vez que você está no centro da vontade de Deus, e Ele tem o controle de tudo, irmão, você vai viver coisas que o mundo já nunca imaginou. Você vai viver coisas que você nunca projetou. Você vai ver e entender a intensidade de quem Ele é. Aí tu não se assusta mais quando o diabo vem tentar te destruir. Aí o medo ou o pânico daquilo que tu veio não te deixa mais sem dormir. Aí a depressão não tem o poder mais de te atingir, nem a ansiedade tem o poder de te colocar em situações que Deus nunca planejou e desejou para a tua vida. Aí tu para com o misticismo de achar que é só o pastor que tem Deus, de achar que é só as irmãs da intercessão que tem Deus, de achar que só quem fala em línguas que tem Deus, de achar que só quem tem visão é que tem Deus. Está aqui Pedro, Pedro não foi usado em dons sobrenaturais com línguas estranhas. Pedro não foi usado com misticismo, mas por onde ele andava ele falava: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, e as manifestações da eternidade se cumpriam. Sinais e prodígios eram vistos. Eu vim aqui te dizer que o mesmo Deus que Pedro servia é o mesmo Deus que você serve. O mesmo Deus que Paulo tinha é o mesmo Deus dessa igreja. O mesmo Deus de João, o mesmo Deus de Tiago, o mesmo Deus de Maria, o mesmo Deus de Davi, é um Deus da ADVEC Vila dos Teles. Ele não mudou, ele continua o mesmo, cheio de graça, cheio de ousadia, cheio de unção, cheio de autoridade, cheio de poder. E a palavra para você nessa noite é: seja cheio do Espírito Santo de Deus, seja cheio da graça de Deus, seja cheio da autoridade que só Ele pode liberar sobre a tua história. Seja cheio. Seja cheio. Desejo do meu coração é ver um testemunho aqui sendo contado. Pastor, o câncer chegou na minha casa e eu disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. E a pessoa foi curada. O desejo do meu coração é você contar um testemunho aqui: pastor, o inimigo veio para cima de mim, o príncipe da Pérsia subiu, mas os meus joelhos e a minha autoridade fizeram o anjo do Senhor descer. Esse é o desejo do meu coração. É que Deus tire o medo de alguns crentes de macumba, de feitiçaria. Tem gente que até atravessa a rua, irmão. Você conhece um crente assim? Tem gente que até atravessa a rua. Não, ali tem um prato de macumba. Irmão, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que você tem que brincar com o inimigo. Ele não perdeu poder, ele perdeu graça. Mas o que você serve tem mais poder do que ele. Pastor, fizeram um feitiço para a minha vida. Só mais um que você soube. Mas o inimigo já está tentando te destruir há muito tempo, desde o ventre da tua mãe. E se não fosse a graça de Deus sobre a tua vida, você já tinha parado em 2024. Você já tinha parado em 2021. Mas sabe como eu gosto de dizer? Olha nós aqui, em abril de 2025. Pastor, o que é isso? Até aqui nos ajudou o Senhor e vai continuar te ajudando. Pega na mão desse crente que está do seu lado e diz para ele: seja cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Seja cheio. A gente termina. Pastor, como é que eu sou cheio? Entendendo e buscando. Está na hora de orar mais, hein, crente? Pastor, o mundo está mal. Ora mais. Pastor, o negócio está... Ora mais. Está na hora de jejuar um pouquinho, hein? Pastor, mas eu não consigo jejuar. Você consegue fazer um monte de coisas, só não consegue fazer aquilo que Deus ensina? E ó, só um recado para os mais antigos, para os mais novos. A gente entende. Mas tem gente que já está 20 anos na igreja que não para de fazer o jejum de meia-noite a meio-dia, né? Está na hora de aumentar esse nível, não? Porque quanto maior for o nível da batalha, maior é a intensidade que você tem que se lançar. Consegue fazer mais um jejum de 8 às 8, não? O cara começa a fazer jejum meia-noite e acorda às 10. Está na hora, irmão, de evoluir, crente. Vamos embora. Olha quanto tempo a gente está na presença de Deus. Não está na hora de sair de Salmos e Provérbios, não? Existem outros livros na Bíblia.
Pastor, mas eu leio Juízes e não entendo. Por quê? Porque não busca. Pastor, mandou ler Crônicas. Crônicas está difícil, mas você não busca. Eu aceito um novo convertido falar isso para mim. Não aceito um diácono de 10 anos na igreja. Não aceito um membro de 15 anos na igreja falando para mim, que nem um dia desse, pastor, eu nunca tinha lido Amós. Eu falei, o Ageu então? Não está na hora de buscar, irmão. Está na hora de ser cheio. Parar de viver no raso. Porque títulos não são nada. Eu conheço pastores que se consagraram. Eu te consagro. Tem um título, mas é vazio. Eu conheço levitas que têm uma voz linda, mas só cantam. Djavan canta. Roberto Carlos não quer cantar mais não, mas canta. Os meninos do trap, cabelinho, Orochi cantam. O Raça Negra canta. Não ri não que eu te achei, tá? Deus me revelou aqui agora. Porque cantar por cantar, qualquer barzinho você vai ver alguém cantando com uma voz bonita. Pastor, mas e composições? Existem composições? Eu conheço um, não vou falar o nome por ética não. Ele era de um grupo. E aí de vez em quando ele vem aqui no Vilar. Já tem muito tempo que ele não vem. Vai vir esse ano. Não, marquei com ele. E aí ele sentou comigo, lá na igreja antiga, e falou assim, essa música que esse rapaz fez, uma música linda, irmãos, eu não vou cantar para você aqui, é por ética. Uma música linda. E quando eu ouvi esse rapaz cantando a primeira vez, eu falei, rapaz, não tem como Deus não estar nele. E aí ele disse para mim assim, sabe como ele fez essa música? Fumando. Drogado. Eu falei, rapaz, como é que é isso? Aí ele falou para mim, eu tenho dúvida se foi Deus que deu a ele. Ou foi simplesmente uma escrita. Porque, irmão, tem tanta música bonita que não é de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus não tem nada a ver com talentos. Ser cheio do Espírito Santo de Deus não tem nada a ver com performance. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é quando você manifesta aquilo que a palavra de Deus diz. E a gente está tão enganado, crente. A gente está achando que performance e talento é ser cheio e não é. E o próprio Cristo falou, no final dos tempos, muitos dirão, em teu nome eu operei maravilhas. Eu já te disse aqui, mas tem muita gente nova na igreja. Sabe o que é operação de maravilha? Não é isso que Pedro e João fizeram não, tá? Pô, pastor, o cara era coxo. Operação de maravilha não é aquilo que Jesus fez com a mulher do fluxo de sangue, não. Operação de maravilha é você falar para uma perna que não existe, apareça, e ela aparecer. Operação de maravilha é você falar para alguém que não tem o braço e falar, apareça. Isso é operação de maravilha. O resto é milagre. Operação de maravilha é você encontrar alguém que não tem, não é que não funciona, não tem essa parte daqui para baixo, falar, assim diz o Senhor, e aparecer. Isso é operação de maravilha. E Deus está dizendo, tem gente que vai ser usado com isso, mas eu vou dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Foi usado, mas é vazio. Judas andou 3 anos e meio com Jesus e nunca foi cheio dele. Hoje você tem uma escolha, crente. Muita gente tem me perguntado, pastor Tuninho, pastor, como é que se sobrevive aos tempos de hoje? Simples. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Muita gente tem me perguntado, pastor, sabe por quê? Me perguntaram uma vez, porque eu fiquei com uma aflição tão grande em meio às minhas filhas, sabe? Tanta coisa acontecendo, a gente atende tanta gente no gabinete, é tanta desgraça, é tanta coisa, sabe, na televisão, que tu fica, rapaz, Senhor, como é que eu vou criar essas meninas, Senhor, e se alguém tocar nelas, sabe? E aí o Espírito Santo falou para mim, meu filho, nada é teu. Elas são minhas. Eu só coloquei nas tuas mãos para você cuidar. Quando a pastora Michele não queria ter filhos, que ela tinha medo,
daquilo que aconteceu na casa dela. E ela falou, meu amor, eu não quero gerar. Eu falei, amém, vamos casar assim mesmo. Deus já tinha me falado que ia ter filho. Eu falei, uma hora Deus faz. Até o dia que ela estava, orando, conversando, não sei. Orando, falando com Deus. E ela falando sobre esse medo dela, Deus olhou para ela e disse assim, quem é você para impedir de vir ao mundo uma geração que eu já abençoei? Ela disse para mim, a partir de hoje, vamos engravidar. Eu falei, vamos embora. Quem não queria uma já está querendo ter terceiro. Eu falei, para. Deus não falou nada comigo. Eu não tenho a graça do pastor Iraguchi de ter 4. E se deixar, vem a 5ª. Se a Rebeca não freasse, acabou. A resposta é: seja cheio do Espírito Santo. Ele vai tirar o medo do teu coração. Ele vai tirar a ansiedade. Ele vai te dar coragem e ousadia para você entender que o mundo jaz do maligno. Só não é dele. Nós ainda estamos aqui. O mundo é mau desde Adão e Eva. O primeiro homicídio no mundo foi entre irmãos que nunca viram isso acontecer. As coisas sempre vão estar ruins. Deus mandou um dilúvio na época de Noé porque tudo era mau. Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque aos olhos dele não tinha jeito. O mundo sempre foi ruim e o diabo sempre foi diabo. E nós, cheios do Espírito Santo de Deus, eu profetizo sobre a tua vida. Deus vai manifestar o poder dele sobre você. Deus quer dar canções a pessoas aqui que ainda não deu a ninguém. Deus quer dar palavras a pessoas que ainda não deu a ninguém. Sabe, Deus tem ministério para pessoas que estão aqui. E Deus está te dizendo, eu vou tirar o medo do teu coração para você entender que existe algo que Deus quer manifestar sobre a tua vida. Deus não tem filhos prediletos, mas aqui Ele tem aqueles que Ele olha o coração e entende que o coração está aberto, está acessível para ser usado pelo poder do Espírito Santo. Libera uma palavra sobre a tua história. Deus vai tirar o medo do teu coração. Existem ombreiros que vão se levantar a partir de hoje. Existem levitas que vão se levantar a partir de hoje. Existem homens e mulheres de oração que vão se levantar a partir de hoje. Existem dons proféticos que Deus vai dar a partir de hoje. Existem manifestações do Espírito que Deus já tem te dado e que você recusa ser usado por Ele pelo medo das críticas, pelo medo daquilo que o inimigo possa tentar fazer. Então a palavra de Deus para a tua vida hoje é: seja cheio do Espírito Santo de Deus. O crescimento do reino, ele passa por você. O crescimento do reino, ele passa pela tua vida. O crescimento do reino, ele passa pela tua história. E eu profetizo: começa pela tua casa, começa pelo teu casamento, começa pelos teus filhos, começa pela tua descendência. E se por acaso o diabo entrou por um caminho lá na tua casa, por 7 agora ele vai ter que fugir, porque hoje Deus vai te encher, abrir a tua visão para o mundo espiritual, abrir a tua audição para a voz dele. Tu vai ver coisas que ainda não viu, vai ouvir coisas que ainda não ouviu. Eu profetizo desse altar: Deus vai abrir teus olhos dentro da tua casa, e aquilo que possa estar em oculto, Deus vai te dar autoridade para repreender. E aquilo que possa estar em oculto, Deus vai te dar autoridade para te expulsar. O diabo vai ter que entender que a partir de hoje, um crente cheio, uma mulher cheia, um homem cheio, um adolescente cheio, um jovem cheio, um obreiro cheio, um pastor cheio, um levita cheio, uma criança cheia, um ancião cheio, um homem cheio do poder do Espírito Santo de Deus está se levantando. Eu profetizo: sinais e prodígios vão te perseguir. Alguém vai dizer: como é que aconteceu? Alguém vai falar: que autoridade é essa? Alguém vai falar: como é que ele sabia? Como é que ele não foi pego? Como é que não pegou nele? E a resposta vai ser: ele está cheio, ela está cheia, está transbordando, tem óleo, tem graça, tem poder, tem unção. Seja cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Seja cheio.
Se coloque de pé, por gentileza. Seja cheio.